Romanos capítulo 6, versículo 12. Já acharam? Diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que a quem vos apresenteis por servos para lhe obedecer, sois servos daquele que obedeceis, ou dos pecados para a morte, ou da obediência, justiça. Vamos parar aqui, depois a gente lê o resto. Mas aqui você vê que é um texto muito rico para nós aprendermos bastante hoje. Inclusive, essa é uma das mensagens de hoje do curso Fé. Se você não adquiriu, adquira depois, apenas R$10. Apenas um ensinamento diário para você adquirir mais conhecimento de Deus, e esse aqui é um dos assuntos do curso Fé de hoje. Mas você vê que ele fala assim, olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, mas obedeceis em suas, para não obedecer em suas concupiscências. O que ele está querendo dizer com esse, no início desse aqui? Porque o nosso corpo mortal é o quê? É o nosso corpo que nós estamos aqui. Um dia ele vai morrer, não vai? Um dia vai se acabar. Não vai ter mais isso aqui. Vamos colocar 7 palmos de terra por cima dele, não vai ser isso? Não é isso que acontece com todos nós? Um dia vai ser de cada pessoa, mas a alma, o espírito vai para onde? Mas ele está falando aqui o seguinte, olha, não reine o pecado no nosso corpo mortal. Porque muitas das vezes as pessoas estão com a cabeça na igreja, elas pensam em Deus, mas o corpo está onde? Na lama, no pecado. Por isso que ele fala, olha, não obedecerdes em suas concupiscências, em suas vontades, em seus prazeres, porque o prazer, a vontade, às vezes nos afasta de quem? De Deus. Às vezes você quer ir por um caminho, mas a sua vontade, o seu desejo, o seu corpo está gritando, falando assim, não vai por outro, que esse outro é melhor para mim, é melhor para você. Mas Deus está falando, olha, esse lado aí, esse caminho que você está percorrendo, não é o melhor para você. Mas o corpo está gritando, porque a carne grita. A carne, ela quer sempre fazer a vontade da carne. Não é assim que acontece? A carne quer sempre fazer a vontade dela e não a vontade de Deus. Porque ele está falando, olha, esse corpo mortal que vos tem aí, cuidado, preste atenção, não ande pelo caminho das concupiscências, porque esse caminho nos afasta de Deus. Esse caminho me afasta de Deus, te afasta de Deus. Nós temos que prestar atenção no que caminho, em que caminho nós queremos seguir. Você vê que ele fala, olha, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, para instrumento de pecado. Olha que coisa terrível. E aqui ele fala os vossos o quê? Membros. Você pode observar um dos seus membros, a sua mão, no que ela toca. Você pode observar, não pode? Não é a sua vontade, o seu membro, você que está controlando. Mas ele está falando aqui, olha, cuidado para os seus membros não serem alvos de iniquidade. Cuidado, preste atenção, observe, porque às vezes os seus olhos, para onde seus olhos estão olhando? Para onde está a sua visão? O que você tem feito com a visão que Deus te deu? Para onde você tem olhado? A sua boca, a sua língua, o que você tem falado?
O que você tem dito para as pessoas que estão ao seu redor, no seu convívio? Eu sempre falo aqui, quem me acompanha sempre observa, que eu falo sempre que na igreja todo mundo é bonito, não é bonito? Todo mundo está bonitinho. Mas lá fora, quem te conhece de verdade é quem está sempre perto de você, quem convive com você. E é nesse convívio que você tem que mostrar que você é quê? Cristão de verdade. É lá que você vai ser testado e observado por Deus, porque Deus observa a todos, não observa tanto os justos, o que serve, o que não serve, o justo, o ímpio. Ele está olhando, observando a todos, a nossa conduta, até os nossos pensamentos. Deus observa tudo. Deus sabe a intenção dos nossos pensamentos. E aqui ele está falando, olha, que os seus membros, nem tão pouco apresentei os vossos membros para a iniquidade. Porque, como eu falei, às vezes a pessoa está na igreja, mas o pensamento dela, às vezes, está nas coisas erradas. O marido, às vezes, está ali com a sua esposa, mas está pensando na amante. Do que adianta estar com a sua esposa? E é assim como nós, como noiva de Cristo, nós somos. Às vezes nós estamos aqui pensando estamos com Deus na igreja, mas nosso pensamento está lá fora. Os nossos pensamentos estão nas coisas que nós vamos fazer, nas coisas que você pensou talvez, nossa, eu poderia ter feito tanta coisa em vez de ter vindo para a igreja hoje. Eu estava cansado, eu vim para a igreja, mas era não ter vindo. Desse jeito, não adianta você vir, se o seu coração não estiver firmado e não estiver totalmente entregue para Deus no culto. A sua vida não irá mudar, as coisas não irão acontecer e você não vai colocar a culpa em quem? Em Deus. Deus vai ser o grande culpado da sua vida não ter mudado. Sendo que, para haver transformação, a transformação tem que começar por quem? É dentro de nós, não é dentro de cada um? A transformação começa com você. Se você quer emagrecer, você começa fazendo o quê? Um exercício, fechando a boca. Não tem como eu querer emagrecer e pedir para o pastor aqui fazer a dieta por mim. Não existe isso. Tem como isso? Não, é por nós mesmos, é por você mesmo. Então começa por dentro de você. As suas escolhas vão definir. Deus quer salvar a todos. Eu queria que todos aqui pudessem entender a mensagem, mas vai depender de você o quê? Está prestando atenção. Então é uma escolha sua. Então nós temos que analisar bem, por isso que ele fala, não apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que sua boca fala? Ela fala mais de Deus ou fala mais das coisas do mundo? O que os seus olhos veem? Veem mais as coisas de Deus ou as coisas do mundo? O que você está vendo? Para onde mais você está olhando? O que você toca é mais beneficente a Deus, as coisas de Deus, ou para as coisas do mundo? Aonde você tem pisado? Onde você tem ido? É mais coisas que provêm de Deus ou coisas que estão te levando para o mundo? Não apresentei os vossos corpos à iniquidade. Nós temos que prestar atenção. Nós temos que estar sempre de olhos abertos. E entender e compreender qual é a vontade de Deus para nós. Você vê que ele fala aqui no versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Será se o pecado está tendo domínio sobre nós? Será se o diabo tem falado na nossa mente, para nós fazer, nós temos obedecido o diabo, não temos obedecido a palavra de Deus? Porque as pessoas às vezes acham que o diabo não fala, não tem intenções de você tirar você do projeto de Deus. Você lembra de Davi? Davi falou que eleva os meus olhos para os montes, da onde vem o quê? Meu socorro, não é? Meu socorro vem no Senhor, que fez os céus e a terra. É muito bonito. É muito lindo o Salmo de Davi, mas você lembra o que aconteceu com Davi? Davi, um certo dia, era para estar numa batalha, numa guerra. Davi estava ali no templo, ali no seu templo, estava ali no seu palácio, ali no seu trono,
Aí ele decidiu olhar pela janela, não foi isso? Olhar na sua sacada, olhar ali da sua mansão de luxo, não é? Ali os reis eram palácios grandes, poderosos, ainda mais Davi. Então Davi decidiu olhar, vou ver como é que está a cidade. Não era nem para Davi estar lá. Se estava vendo a guerra, era para o rei estar junto com seus homens. Não era para o rei estar na cidade. Era para ele estar lá junto, mostrando que estava junto, perto deles. Porque se acontecesse alguma coisa, o rei estava lá. E isso era conhecido, e isso era sabido de Davi. Mas então, Davi falou, não vou, estou cansado, não quero ir, eu vou ficar aqui. Então chega um certo ponto que ele olha e vê o quê? Uma mulher que encantou os seus olhos. E ao ponto de Davi fazer o quê? Mandar chamar, né? E você vê que mesmo o servo dele falando, olha, essa já tem marido, essa já é esposa de alguém. E pior ainda, né? Um dos seus grandes homens fiéis, seus guerreiros que estavam na guerra. Mas mesmo assim, Davi fez o quê? Olhou para onde? Para as suas vontades. Ele olhou, pensou, falou assim, eu sou o rei, eu que mando, e eu vou obedecer a minha carne e as minhas vontades agora. E é por isso que aconteceu toda a história de Davi, da sua casa ser destruída, ser tirado do reino, o seu filho morrer, que estava tentando o trono no lugar dele, e aconteceu tudo aquilo com a casa de Davi. Por quê? As suas vontades, as suas concupiscências de ver aquela situação de uma mulher ali, tomando banho, em um dos chafariz ali, num lugar que eles tomavam banho, que se molhavam, mas você vê que a situação que aconteceu com Davi, um dos seus membros estava na direção errada e mesmo assim ele não tirou os seus olhos. Você vê que o servo dele ainda tenta avisar, mas mesmo assim ele não quis deixar. Ele foi e cedeu às suas próprias vontades. Quando você cede às suas próprias vontades, aquilo terá um resultado. Lembra? O salário do pecado é o quê? A morte. Mas a obediência também gera bênção. A obediência pode gerar bênção, mas o salário do pecado também vai ser a morte. Então, tudo que você plantar, você vai fazer o quê? Colher. Sendo coisas boas ou coisas ruins. Não importa o que seja, mas você irá colher. Então, preste muito bem atenção. Por isso que ele está falando aqui, olha, nem tão pouco, observe, não seja obediente às concupiscências, nem tão pouco apresenteis os teus membros às iniquidades, porque isso vai te afetar e vai tirar você dos caminhos do Senhor. E pode ser, e vai ter consequências por isso. Porque para tudo tem consequência. Se você planta coisas boas, você rega coisas boas, você colhe coisas boas. Mas se é coisas ruins, inevitavelmente você vai colher coisas ruins. Quem planta o mal, colhe o mal. E ele está aqui falando, olha, tenha cuidado com isso. No versículo 14 ele fala, olha, mas está debaixo da graça, por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele que obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então você está obedecendo a quem? É a Jesus? Você obedece a Jesus? Então você é servo de Jesus. Você é servo do Deus Altíssimo. Então você tem que andar longe do quê? Do pecado. Para aproveitar a grande soberania de Deus na sua vida. E Deus vai até o seu encontro, e Deus desce na sua vida. Mas se você deixa... Você lembra que Jesus fala lá em Mateus? Você lembra? Vamos lá em Mateus 5. O próprio Jesus está aqui falando. Aqui no Sermão da Montanha. Mateus 5, 29.
Mateus 5, 29. Diz o seguinte: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, o que tem que fazer com ele? Arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado o quê? No inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Olha que interessante Jesus está fazendo aqui. Ele não está mandando cortar literalmente, mas ele está mostrando para você o grau, a importância de você tomar cuidado com que caminho você está andando, para onde você está indo, para onde os seus olhos estão olhando e para onde sua mão está tocando, para onde os seus membros estão caminhando, para onde você está indo. Então ele fala assim, ó, é melhor que você arranque e tire. Por quê? O salário do pecado é o quê? A morte. Porque senão o seu corpo inteiro vai ser lançado aonde? É o próprio Jesus falando. É uma mensagem pesada, né? Mas é o próprio Jesus falando, logo no seu início aqui no Sermão da Montanha. Ele se juntou com milhares de pessoas ali e começou a falar coisas boas para nós aprendermos e tomarmos para nós como lição de vida. A Bíblia é o nosso manual e é o próprio Jesus falando. Então, cuidado com aquilo que te tira do caminho de Deus. Tome cuidado com aquilo que faz você pecar. Para onde você está olhando? Qual o intuito de você estar olhando? Não se esqueça, Deus conhece até os seus pensamentos. Deus observa tudo. Deus olha tudo. Deus está vendo o que você está fazendo. Não adianta nós chegarmos aqui, nós orarmos a Deus maravilhoso, mas na segunda nós desejarmos a mulher ou o homem do próximo ou da próxima. Deus está observando, Deus está olhando. Pela graça nós somos salvos. A graça de Deus pode te encher, te preencher e tira você das mãos de Satanás. Mas você tem que escolher andar no caminho do Senhor. Não adianta somente chegar aqui e achar que está tudo certo, está tudo pronto, está tudo bem. Nós temos que andar e seguir o caminho de Deus todos os dias da nossa vida. Dia após dia, buscando mais, orando mais e tendo certeza que a fé que nós continuaremos lutando para chegar até a nossa dia da redenção, o dia da salvação eterna. O dia que nós seremos levados para a eternidade. E é um processo. Nós temos que continuar sempre buscando mais de Deus. Se você não busca a Deus, você não ora a Deus, você não tem força para continuar vivendo nos caminhos do Senhor. Porque o diabo vai sempre colocar alguma coisa para tentar te fazer o quê? Te distrair. Você vê que aqui foi com Davi. Você quer ver outro exemplo do próprio Davi? Davi, então, decide, lá em 1 Crônicas 21. Vamos pegar lá. 1 Crônicas 21. Já acharam? Versículo 1. O que diz aí? 1 Crônicas 21, versículo 1. O que diz aí? Leia em voz alta. Olha que coisa interessante.
Deus já havia falado para Davi para não fazer, porque não era de interesse dele fazer isso. Mas você vê que ele fala aqui, olha, então Satanás se levantou contra Israel. E ele fez o quê? Incitou a Davi. Satanás fez? Não, né? Mas ele fez o quê? Incitou. Ele ficou ali no ouvido de Davi falando assim, vai lá, conta. Nós precisamos saber, né? Você está numeroso, você está populoso, você é o grande rei de Israel. Vai lá, você é grande, você tem que saber quantas pessoas você tem no seu reino, o reino poderoso. Satanás começou a fazer o quê? Incitar Davi. E o que acontecer? A numerar a Israel. Você vê que ele fala depois no versículo 2. E disse Davi a Joabe e os maiorais do povo, ide, contai a Israel, desde Beceba até Dan. Trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe, o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é, porventura, ó rei, meu senhor. Não são todos servos do meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso de causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Olha que coisa interessante. E ainda veio outro aviso para Davi de novo, né? Para que você vai fazer isso? Deus mandou? Deus não mandou, mas ele foi o quê? Convencido ali pelos seus pensamentos. Quem está colocando os pensamentos? Satanás. E você acha, colocou no rei Davi, não coloca em cada um de nós? Coloca ou não coloca? Ele sempre vai colocar. Por quê? Ele jamais vai querer ver você caminhando ao lado de Deus. Ele vai sempre tentar tirar você dos caminhos do Senhor. Ele sempre vai ficar ali, insinuando alguma coisa, citando alguma coisa na sua mente, para você fazer, que fala assim, não tem problema, pode ir lá e faça. Nossa, isso aqui, não tem nada a ver, olha, vai lá, Deus não vai ficar chateado com você, não. Lembra de Satanás com Eva? Não, isso é meu. Eva, pode comer à vontade, Eva. Isso aqui não dá nada não, é porque ele não quer que você fique igual a ele. Vocês lembram disso? Não está escrito assim? E a mesma coisa, o que aconteceu com Eva? Comeu. E perdeu tudo que tinha. E aí foi ali, ainda convenceu seu marido, né? E os dois perderam tudo ali que tinha ali no jardim do Éden. Foram expulsos. É assim que o diabo faz na nossa vida. É assim que o diabo trabalha na nossa vida, na minha e na sua. Ele vai ficar tentando te tirar do caminho do Senhor. Ele vai ficar falando ali no seu ouvido, olha, não, isso aqui não tem nada a ver. Pode fazer, pode, olha, não tem nada. Não tem problema você ficar vendo isso não, isso é exagero. Não precisa, pode continuar fazendo. E assim ele vai tirando você do caminho do Senhor. Quando você vê, já está distante. Foi assim que aconteceu com Sansão, não foi? Ele se levantou forte de novo, achando que vou sair da mesma maneira que eu saí das outras vezes. Quando ele foi tentar, cadê a força? Cadê a sua força toda que ele tinha? Seu cabelo tinha sido cortado. E ele perdeu sua força. Já não estava mais Deus perto de Sansão. Só ele não sabia disso. Muitas vezes nós estamos cambaleando, nós estamos ali, cada vez parece que nós levantamos, nós caímos de novo. Por quê? Nós queremos fazer as coisas da nossa maneira e nós deixamos de lado a maneira que Deus quer agir na nossa vida. Nós estamos observando e querendo fazer conforme as nossas vontades e esquecemos a vontade de Deus para a nossa vida. E aí, desculpe a expressão da palavra, nós quebramos a cara. Nós olhamos e falamos assim, Senhor, mas cadê o Senhor? Mas quando foi que nós o buscamos? Quando foi que nós nos entregamos a Ele e nós fomos para mais perto dEle? Para onde nós estamos olhando? Davi uma vez olhou a mulher tomando banho, mas ele se arrependeu e falou o quê? Meus olhos estão aonde agora? Virado para os montes, da onde vem meu socorro vem da onde? Do Senhor. E naquela época era a lei, e hoje nós somos a graça. Agora vamos voltar para Romanos 6.
Volte lá para Romanos 6, nós vamos encerrar. Romanos 6. Romanos 6,17 diz o seguinte: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Olha só que coisa interessante. Mas graças a Deus que tem sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma da doutrina que foi entregue. Nós somos servos do pecado, mas quando nós pegamos a doutrina de Cristo e colocamos em nossa vida e aplicamos ela, nós deixamos de ser servo do pecado para ser servo de quem? De Jesus, nosso Deus. Quando Ele morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, Ele nos trouxe a liberdade. E continua dizendo que fostes entregues e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Você foi libertado do pecado, as algemas, as prisões foram quebradas quando Jesus morreu por você e a palavra foi entregue e foi aceita no seu coração. Aí as cadeias se quebraram, porque você começou a entender o quão é maravilhoso ter Jesus na sua vida. Aí a sua vida muda. Aí sim a sua vida se transforma e você será uma nova pessoa. Mas quando você entende e compreende e pega a doutrina de Cristo para você. Se você não pegar a palavra de Deus para você, a sua vida não muda, a sua vida não se transforma. Ele continua dizendo: pois feito servo da justiça, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentardes os vossos membros para servir à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Você é uma pessoa que falava mal dos outros? Largue isso. Comece a falar de Jesus para elas. É isso que você tem que fazer. É isso que ele está falando quando você estava servindo os seus membros à iniquidade. Mas a partir de agora, os seus membros servirão à palavra de Deus, à justiça e à santificação. É isso que Deus procura de cada um de nós. Se você estava olhando coisas ruins, a partir de hoje você começa a olhar coisas boas, coisas que não te afastam da presença do Senhor. Você sai delas, você se liberta delas. Foi para isso que Cristo morreu por você. Foi para trazer essa liberdade, porque nós estávamos presos, mas a graça de Deus, a liberdade de Deus nos alcançou e nos transformou. E é ela que nos transforma. É a palavra de Deus que vai transformar a sua vida. Mas quando você entende e pega essa doutrina para dentro de você, você começa a obedecer, você começa a olhar com os outros olhos e não achar que, mas não tem nada a ver, eu posso fazer o que eu quiser. Claro que pode, mas nem tudo que você quer fazer talvez te leve para mais perto de Deus. Muito pelo contrário, às vezes te afasta para cada vez mais longe de Deus. Mas para onde você quer ir? Qual o caminho que você quer seguir na sua vida? Se você obedecer, você vê que ele fala aqui, olha, falo como homem pela fraqueza da vossa carne. A carne sempre vai falar, meu irmão. Você vê Satanás sempre ali citando Davi. Conta o povo. Você é um povo numeroso. Você é rei. O diabo vai sempre citar você, vai sempre citar sua carne, para fazer suas próprias vontades. Mas se os seus olhos estão para os montes, o diabo pode falar o que quiser, mas ele não vai ter poder sobre a sua vida. A sua carne não vai dominar você. Você não vai dar ouvido para Satanás, mas vai dar somente ouvidos para quem? Para o Deus Todo-Poderoso. Você vai entender e compreender como é bom andar e viver segundo os planos do Senhor. Apresente os seus membros hoje a Deus. Talvez da sua boca saiam palavras torpes, palavras que enganaram pessoas,
palavras que mentiram para as pessoas, palavras que deixaram pessoas feridas. Hoje é dia de você pedir perdão a Deus, hoje é dia de você mudar a sua vida. Hoje é dia de você aceitar que a mudança de Deus vai transformar você. A partir de hoje, essa boca que falava coisas ruins vai começar a falar coisas sobre Deus, coisas maravilhosas. A partir de hoje, esses olhos que viam coisas ruins começam a ver coisas boas. Essa pessoa que hoje via coisas pornográficas, pessoa que hoje viam coisas que não eram lícitas, mas a partir de hoje, consagre, abençoe seus membros e peça perdão a Deus, porque Deus te lava, Deus te transforma e você será totalmente transformado. Foi para isso que Ele morreu por você. Foi para isso que Ele morreu naquela cruz por você, para te libertar, para te transformar e fazer de você uma nova pessoa, uma pessoa muito melhor. Deus quer sempre a nossa evolução. Nós somos libertos do pecado. As algemas foram quebradas. Os arguilhões foram rompidos. Para que Deus pudesse transformar a nossa vida. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Quer pessoas que estejam compromissadas com Ele. E sim, pessoas que estejam totalmente servas dEle. Apresente o seu corpo, os seus membros, a sua vida a Deus, e você pode ter certeza, Ele vai te transformar e você será uma outra pessoa. Deus quer mudar você. Deus quer mudar a sua vida. Mas começa primeiro com a sua atitude. O que você quer fazer? Qual caminho você quer seguir? Qual destino você está preparado para seguir a partir de hoje? É uma escolha sua, uma escolha minha. Você escolhe que caminho você tem que seguir. Você escolhe que caminho você quer andar. Quer andar com Deus? Você vai ter que abdicar de algumas certas situações que tem te levado para os caminhos errados. Mas aquele que planta coisas boas, colhe coisas boas. Plante Deus na sua vida, você vai colher ainda mais de Deus. Você será uma nova pessoa, uma nova criatura. Amém?